Olá, eu sou Milena, enfermeira da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia, trabalho aqui na Escola de Saúde Pública e vim conversar um pouquinho com vocês hoje sobre a higiene das mãos e do ambiente no combate ao coronavírus. O que é importante a gente saber nesse momento? Que existe um processo de cadeia de transmissão quando falamos sobre as doenças infecciosas, né? Para que eu contraia uma doença infecciosa, eu preciso ter um micro-organismo, no caso um vírus ou uma bactéria. Eu preciso ter um reservatório, que podem ser as pessoas infectadas ou o próprio ambiente, né? As pessoas infectadas sintomáticas ou ainda assintomáticas. Preciso ter uma porta de saída por onde esse micro-organismo vai sair, né? Pode ser a via aérea de uma pessoa doente, através da fala, tosse ou espirros. Preciso ter um veículo de transmissão, que na maioria das vezes, né, são as mãos ou as próprias gotículas que a gente emite quando a gente fala, tosse ou espirra. Temos que ter uma porta de entrada, que é a via aérea de uma outra pessoa, nariz ou boca ou olhos, né? E tem que ter um hospedeiro susceptível, aquela outra pessoa que vai contrair a doença. No caso do coronavírus, a gente ainda não podemos contar com o processo da nossa própria imunidade, porque a maioria das pessoas no mundo hoje ainda não tem imunidade contra o coronavírus. Então é importante que a gente se atenha ao processo de prevenção da doença, para que a gente não tenha contato com esse micro-organismo e não venha desenvolver a doença em si. Quando a gente fala sobre o ambiente, é importante que a gente tenha clareza que por mais que a gente limpe, que a gente higienize com frequência esse ambiente, a gente tem nele micro-organismos, bactérias, fungos, vírus, que estão ali naquele ambiente, mesmo que a gente não consiga ver. Então, começar com essa consciência já ajuda bastante. Aqui eu trago um slide falando que os germes podem viver em mesas de escritórios e telefones 500 vezes mais do que no assento de um sanitário, por exemplo. Então, ter cuidado com o uso do celular, com o uso do mouse e do computador, ter cuidado excessivo, inclusive, com as áreas que a gente toca. Então, maçanetas, torneiras, tudo que a gente toca através das mãos, a gente vai carreando os micro-organismos. Sobre a higiene e desinfecção do ambiente, o que é importante a gente saber? Que a gente tem que ter uma frequência nesse processo de higiene e desinfecção. O recomendado é que a gente faça a limpeza do ambiente diariamente, pelo menos diariamente. Os produtos que a gente deve utilizar, que a gente tem segurança em utilizar, é água e sabão, o hipoclorito de sódio a 0,02 a 1% de concentração, que é o que a gente encontra no mercado, né? E o álcool 70, que ele pode ser o líquido ou o gel. Atentar para a concentração do álcool, minha gente, por quê? A gente tem no mercado hoje álcool a 42%, a 46%, a 92%, 96%. Esses álcools, eles não são os indicados, porque eles não são bactericidas. O álcool 70 é o único que consegue penetrar na membrana do micro-organismo, né, fazendo com que ele se destrua. Então, é o álcool que a gente tem uma segurança em trabalhar, sabendo que ele vai realmente reduzir aquela carga de micro-organismo na sua mão ou no seu ambiente. Priorizar, como eu já falei, né, no slide anterior, os locais onde nossas mãos mais tocam. Então, maçanetas, torneiras, bancadas, puxadores de armários, gavetas, computadores, celulares, etc. Vamos falar um pouquinho sobre a importância da higiene das mãos no controle das infecções, né? Os últimos dados, eles mostraram que 80% das infecções são espalhadas por mãos que não foram higienizadas adequadamente. Então, é muito importante que a gente se tenha muita consciência, muito cuidado no processo da higiene das mãos, porque se a gente diz que a gente consegue reduzir 80% das infecções com um ato tão simples, né, barato, é importante que a gente valorize e tenha consciência, pra gente se proteger e proteger o outro também. Vou falar um pouquinho agora sobre as opções que a gente tem para fazer a higiene das mãos, né? A gente tem a opção produto alcoólico, que é o álcool a 70%,
e temos a opção da água e sabão. Em que momento eu devo utilizar um, em que momento eu devo utilizar o outro? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Em relação à água e sabão, quando devo usar? Quando a minha mão está visivelmente suja, tem poeira, ou sujou de alguma coisa, contaminou e está visivelmente suja. Antes de se alimentar, depois de ir ao banheiro, antes de manipular alimentos, ao chegar em casa, porque a gente traz poluição e partículas, né, da rua. Ele remove, o processo com água e sabão, remove sujidade, poeira, pelos, células descamativas, a própria oleosidade da mão e os micro-organismos. Em relação ao álcool 70, quando eu devo usar? Quando minha mão está visivelmente limpa, eu fiz há pouco tempo uma higiene com água e sabão, só que eu saí pegando na bancada, no celular, no mouse do computador, e aí preciso fazer a desinfecção da minha mão novamente. Então eu devo lançar a mão do álcool 70. A efetividade do álcool 70 ela é muito grande, porque ela age fazendo uma ruptura da integridade da membrana do micro-organismo. Então, garantindo ali que cerca de 99% desses micro-organismos que estavam na sua mão ou no ambiente, eles acabem morrendo. Fala um pouquinho sobre as vantagens do álcool 70. Ele é mais efetivo na redução da carga microbiana das mãos e do próprio ambiente. Pode ser utilizado em qualquer lugar, porque não precisa a gente ter uma estrutura de pia, água, papel, sabão, né? Em qualquer lugar a gente pode tirar da bolsa e utilizar o álcool 70. Requer menos tempo, porque a gente não tem a etapa de molhar as mãos, botar o sabão, depois enxugar as mãos. Então, mais rapidamente a gente faz os passos da higiene das mãos com o álcool. E ele desidrata menos as mãos. Se a gente utiliza muito água e sabão o tempo todo, é possível que as mãos elas vão ficando um pouco mais desidratadas. No caso do álcool, o álcool que é próprio para utilização na pele, ele já vem com agente hidratante, então reduz bastante o processo de desidratação da pele e das mãos, né? Então, para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre os 6 passos da higiene das mãos. Então, primeira coisa, é importante que a gente retire os adornos, não está com anéis, relógio, pulseira, para que a gente garanta que todas as áreas elas sejam higienizadas adequadamente. Então, se eu vou utilizar água e sabão, primeiramente eu vou molhar a minha mão para depois colocar o sabão. No caso já de utilizar o álcool, simplesmente eu vou colocar uma quantidade suficiente de álcool que dê para cobrir toda a minha mão, fazendo a fricção dos passos que eu vou mostrar pra vocês. Então, eu vou pedir ajuda aqui a uma colega pra colocar um pouquinho de álcool 70 nas mãos. Mais um pouquinho. Aí, tá bom. Então, eu começo os 6 passos, tá? O primeiro passo é a palma da mão. Então, eu venho friccionando uma mão contra a outra dessa forma, tá? O segundo passo é o dorso da mão. Então, eu faço numa mão, depois eu faço na outra mão, tá? Quando eu faço isso, eu deixei de fora aqui o meu polegar. Então, eu venho pra ele, fazendo fricção no polegar. Em seguida, ponta dos dedos. Então, é importante que nós mulheres mantenhamos, né, as unhas mais curtas para que a gente consiga fazer esse passo com efetividade. Depois, a gente vem com o dorso da mão, fazendo a fricção do dorso da mão, né, que é a articulação. Ou a gente pode fazer assim, ou a gente pode fazer assim. O que importa é que a gente friccione as articulações dos dedos contra a outra mão, tá? E por fim, o punho. Por isso que é importante a gente não estar de pulseira ou relógio, tá? Então, dessa forma a gente consegue finalizar. Eu utilizei o álcool, como eu falei pra vocês, é bem mais rápido. Então, tá aqui finalizado o processo da higiene das mãos. No caso de eu ter utilizado água e sabão, nesse momento eu vou ter o cuidado de enxaguar minhas mãos, retirando o sabão com a minha mão em conchinha, tentando não encostar na pia que está contaminada. E aí depois eu venho, puxo o papel, fecho a minha pia, desprezo esse papel e pego uma quantidade de papel toalha, enxugando a minha mão, sempre respeitando esse movimento aqui, do menos contaminado para o mais contaminado. Então eu sempre vou enxugar dessa forma. E aí viro o meu papel
enxugo dessa forma. E assim na outra mão. E por fim, eu deixo uma mensagem para vocês, falando sobre as mãos higienizadas evitam o sofrimento do paciente e salvam vidas. Mas nesse caso, a gente consegue inclusive ampliar a segurança desse ato, o respeito que esse ato tem, não só para os pacientes, para nós, para que a gente consiga se manter seguro e manter as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso lado, também seguros.